Precisamos falar sobre os flamenguistas. Disputar campeonato com o Flamengo é uma coisa assim normal hoje em dia, né? Disputamos Libertadores, disputamos brasileiros aí, Supercopas. Brasileiro diria eu que ia todo ano, né? Óbvio, um ano ou outro aí teve o Botafogo e tal, mas de maneira geral, teve o Galo também, né? Mas de maneira geral acaba sobrando a gente, porque é o time aí junto com a gente mais organizado. E aí, o que acontece? Se eles já tinham, às vezes, um exagero em relação à arbitragem, né? Ficar inventando coisa em relação à arbitragem. Já a rivalidade normal que se criou agora ainda tem o fator Andrés Pereira. Então, vou trazer vários tipos de choro flamenguistas aqui para vocês verem que é impressionante como os caras, né, se dedicaram na noite de ontem, tá? Vamos começar aqui com o Fernando Gil. Você já vê ali a mensagem ali, né? Ó, boa noite, Gil. Ainda tem gente passando pro belga, passando pano pro belga entregador de paçoca. Pra quem não sabe, o Fernando Gil odeia o Andrés Pereira. Vamos ver. Aqui é na hora do gol, tá? Ainda tem que aguentar essa aqui, cara, metendo gol. Porra, goleiro desgraçado, porra, era só ter esticado a mão aí, ô desgraça. Porra. Traíra, Judas. É isso que tu é, traíra, Judas. Tá no time certo, no Bafomê, desgraçado. Tá aqui, pariu essa merda aí, metendo gol aí, desgraçado. Goleiro ruim pra tem que ter esticado porra do braço, cara. Porra, ainda vem a torcida do Flamengo falar que tá vendo, Gil, tá vendo porra nenhuma, o cara entregou a paçoca. Que belga o quê? Pariu, meu. Cara, é muito bom, só que assim, o Gil tem que saber que muito provavelmente o Andrés vai funcionar bem bastante tempo do Palmeiras, se Deus quiser aí, né? Então ele vai ter que ter esse estresse aí bastante vezes aí, ó. Vamos falar agora do Flazoeiro, que ele veio com uma teoria aqui absurda, ó. E na moral, eu já vi um jogador desmoralizado, mas igual o Andreas Pereira não tem. Eu tô assistindo aqui Palmeiras e Fortaleza. O Andreas Pereira fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. E aí aquela coisa, foi um golaço de fora da área, gol e tal. A narradora do Sport TV, não foi eu não, foi a narradora do Sport TV. Ela me solta a seguinte frase: ele já fez o torcedor do Palmeiras feliz em outro momento, mas agora é a primeira vez que ele faz com a camisa do Palmeiras. Cara, na moral, esse cara voltou pro Brasil pra ser a vergonha do futebol brasileiro. E eu vou logo avisando, dia 19 de outubro tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Não tem conversa. Principalmente aquela galera que ficou apoiando o Pitico. Ai, Pitico! Principalmente aquela galera do o ser humano erra. Principalmente vocês. É pra vaiar ele o tempo inteiro. Vai ter que ser a maior vaia da história do futebol brasileiro. Ai, Flazoeiro, mas eu não gosto disso. Compra um gato e vai criar um gato. Cara, o Flazoeiro é um personagem, a gente sabe, né? Ele dá uma forçada às vezes. E eu quero acreditar que essa teoria dele, pra mim, é isso. Você falar que ele foi desmoralizado, normal. O narrador vai falar do que aconteceu, né? O narrador gosta de puxar alguns dados, puxar alguns acontecimentos aí do passado. E é normal comentar isso, tem como, né? O André Pereira ficou marcado mesmo, mas assim, tem como falar. Ele sabe, né? O problema é que ele sabe o quanto o André Pereira joga. O flamenguista sabe disso. Eu acho que é isso que pega, né? O quanto ele joga e o quanto aquela falha ali foi só um acontecimento ali esporádico, né? Só que foi muito importante. Então, obviamente, não tem como não ficar marcado, sei lá, igual, não comparando, óbvio, mas o Roberto Baggio, né? Que, pô, era o melhor do mundo, foi um baita jogador e, óbvio, ficou marcado pelo pênalti perdido lá na Copa do Mundo. Então, isso no futebol não é nada absurdo, né? Não é nada diferente. O cara ficar marcado por um lance. Só que não anula a carreira brilhante dele, né? Tô falando do Baggio agora, mas do Andrés Pereira também não impede dele fazer, assim, uma carreira absurda pelo Palmeiras. Inclusive jogando mais avançado, né? Inclusive com grandes chances. Nesse dia aí que ele falou que vai ter Flamengo e Palmeiras, ele fazer um golzinho, né? Se esse maluco fizer um gol no Maracanã, meu Deus. Esses caras vão tirar como fala? Tirar a cueca pela cabeça, velho. Os caras vão ficar maluco mesmo. Tomara, velho. Meu Deus, ó. Vocês lembram daquele jogo lá que o Dudu empatou? Não que eu queira empatar no Maracanã, né? Eu gostaria muito de ganhar.
Mas imagina se o Flamengo fazendo 1-0, né? A gente ponta a ponta, o Flamengo abrindo um pouquinho de ponto ali, o Palmeiras. No finalzinho, o Andrés vai lá, empata o jogo e o Palmeiras passa à frente do... Já tava à frente, se Deus quiser, e aí permanece à frente do Flamengo. Aí eu falo empate porque é aquele gostinho do que já aconteceu em relação ao Dudu também, sabe? Pra ficar puxando coisa do passado mesmo. Mas óbvio, meu Deus, se a gente conseguir ganhar do Flamengo no Maracanã nessa disputa de ponto a ponto, vai ser absurdo. Mas o retrospecto do Palmeiras contra o Flamengo no Brasileirão também é triste, né, mano? Mas enfim, cara, eu adoro disputar título com o Flamengo, eu adoro estar... Eu falo sinceramente, porque poderia ser o Corinthians. Né, poderia ser o Corinthians, se o Corinthians fosse organizado, mas poderia ser o Corinthians, mas eu odeio o Corinthians. Não que eu goste do Flamengo, mas o Corinthians é um nível a mais. Então ainda bem que é o Flamengo. Se fosse o corintiano aqui, meu Deus do céu. Nossa, seria cansativo, hein, velho? Meu pai. Ó, e agora vamos falar da questão da arbitragem, né? Ontem teve o pênalti do Facundo Torres, não vou colocar as imagens aqui, mas vocês viram, né? E aí teve reclamação do lado flamenguista. Olha lá, o Flamengo disputa título contra o Palmeiras desde 2016 e todo ano é a mesma coisa. Os caras ganham ponto atrás de ponto toda a rodada no apito e ninguém faz nada, que é um torcedor normal, né? Aqui, uma página, Mundo Bola Flamengo, para surpresa de 0 pessoas, o árbitro bem colocado provavelmente achou que ocorreu que se vê. Jogador dobrando o joelho, toque leve, segue o jogo. O VAR não achou ser o lance interpretativo, sim, claro, chamou pra ele mudar a posição. Engraçado que aquele pênalti pro Botafogo, a desculpa era que o toque não era suficiente, como sempre, na dúvida, Varmeiras. E aqui, pra mim, o maior irresponsável de todos, Mauro César Pereira, ele postou isso aqui, ó, mais um pênalti bizarro marcado pro Palmeiras, e aí eu quero chegar no ponto. Ele tomou nota da comunidade aqui, né? Pênalti existiu. O próprio jogador do Fortaleza admitiu que fez o pênalti, né? O próprio jogador do Flamengo, ele falou, do Fortaleza, colocou aqui: fiz o pênalti e assumo a minha responsabilidade, o Lucas Sacha do Fortaleza. Então, o jogador que realizou o toque, que tocou no Facundo, que claramente fez o pênalti, falou: eu fiz o pênalti. Só que aí você vai ter flamenguista, você vai ter a mídia de maneira geral falando, né, que não foi. Vou ser bem sincero, não vi muita gente fora dessa bolha flamenguista falando, então também não vou querer aqui jogar nas costas dos outros, né? Mas a mídia flamenguista aqui, né, colocando essa página aqui, colocando o Mauro César, pra mim é mídia flamenguista, tá? Pra mim, o Mauro César é mídia flamenguista. Vocês me desculpem, pra mim, eu olho pra ele, vejo um influenciador flamenguista, assim como o Flazoeiro, Paparazzo, pra mim é isso. E aí, por que eu falei irresponsável? Porque ele postou isso, depois ele repostou esse Rodrigo Matos aqui falando, ó, árbitro Alex Stefano estava em cima do lance, não deu pênalti, faz vários sinais negando, o toque em Facundo é muito leve, não dá pra ter certeza se suficiente para derrubar. Meu Deus, duvidoso que não seria para revisão, Palmeiras pressiona forte, VAR muito depois chama. Ele falou ali do árbitro fazendo o sinal, né, negando. No lance, se você reparar, o Lucas Sacha também faz o sinal negando. Então, assim, até o cara que fez o pênalti, que admitiu o pênalti, também faz. Então, não é nada absurdo, né? E o Mauro César repostou isso. E depois, ele simplesmente não tá nem aí. Sabe? Por isso que eu falo que é irresponsabilidade. Ele não viu... Provavelmente ele viu que o jogador admitiu, ele não veio repostar e falou, ó, rapaziada, foi mal, né? Pô, às vezes a gente erra, né, e tal... O cara admitiu, segue o jogo aí, boa. Não, ele é totalmente irresponsável, não tá nem aí, tá ligado, pra isso. E realmente não repostou aí o jogador admitindo o pênalti. O bom que passou vergonhinha, né? Ocultou os comentários e tomou nota aqui da comunidade que o jogador admitiu. Então, pelo menos a vergonha, sabe, passar vergonha de graça. O cara que é bom comentarista, o cara que tem qualidade pra falar de futebol, passa vergonha como um tuiteiro aleatório, assim. Eu acho bem bizarro isso. Ou esse papel como o Mauro César se propõe por puro clubismo, né? Bom, pra gente complementar esse vídeo, a CBF, eu tava já editando aqui e tal, e a CBF divulgou o áudio do VAR do pênalti no Facundo, então vamos complementar aí com o áudio, a interpretação, pra ficar bem claro. Acho que não tem nada mais claro que o próprio jogador admitindo, mas vamos pro áudio do VAR aí então, bora. Viu aqui? Não, tranquilo, eu vou... Passe, perda, segue, vambora. Se o jogo parar em algum momento, Sem a gente falta, vê isso. tá? Habilitado. Ação área.
Nada. Se deu Ele pênalti, se jogou. Ele se se deu jogou. pênalti, tá? E teve contato. Nós vamos Nada. rodar tudo aí, tá? Ele fala Campo que se narrou jogou que e se teve jogou. contato. Isso, O exato. jogador já Ele se plantou, jogou. ele já tá dobrando. Vamos lá. E contato. Essa daqui também. Eu quero pelo outro lado. Isso é boa. Faz um looping. E nem Ah, fez estamos contato. muito Pode jogar. Ok? A gente vai Ok. ter também a... Beleza, Alex, estamos checando. Ó. Vai seguindo aí. Pra mim, esse contato tem impacto, tá bom? Ele faz um calço imprudente ter no de jogador. O alguma jogador não tem como apoiar a bola. Deixa eu ver. Pode girar. Concordo, estamos em zona neutra. Você quer essa daqui? Pare em zona neutra, por favor. Pare em zona neutra. Vamos lá, Ben. Você vai querer... Recomendo dois. revisão para possível penal, tá? Tem o contato, é o pé que ele ia apoiar, ok? É Limpar o imprudente APP, e derruba tá? o jogador, A ok? gente quer chegar Nós no vamos PP, limpar o 20. APP contigo aí. Só tem um possível impedimento. Aí, volta mais. Ok. Aí, troca Essa limpa, disputa segue. de bola, ok? Ok. Ok. Tudo ok, pode voltar ali. Primeiro pela aquela daqui de trás e segundo. Ok, bicho. Vou soltar pra ti, o APP tá limpo, tá? Essa daqui. Perfeito. Isso é muito ruim pra... E tem a Ok, 2 tá. também, Pela né? 2. Pela Teve o 2, toque. ok. Ok. Vou retornar com o tiro penal, tá? Sem cartão. Ok. Toque é claro. Ok. Valeu. O toque é claro, né? É exatamente pra isso que a gente tem o VAR. O toque é claro, mano. Tipo, não tem o que discutir nesse pênalti, assim. O juiz tinha errado. Porque os caras usam desculpa, o juiz viu de perto e mandou seguir. Ele errou. Ele errou mesmo, né? E depois ele viu o toque aí e você fala, pô, o Facundo já vai dobrando. É normal o atacante, quando ele corta e ele vê que o jogador, que o defensor vem com a perna ali pra ofuscar a passagem dele, ele vai dar aquela dobrada no joelho porque ele sabe que o toque vai acontecer, né? O toque vai acontecer e não adianta. E aconteceu, como a gente já falou, como eu falei, que o próprio jogador admitiu ali e boa. Né? A gente fala disso porque tá rolando essa narrativa, que Palmeiras isso aqui, pelo amor de Deus, né? O flamenguista falar disso é uma das coisas mais bizarras que tem. Mas é isso, então, áudio do VAR divulgado, flamenguistas chorando, vamos continuar o vídeo aí. E aí, cara, vamos pra parada que eu acho legal do futebol. Óbvio que tudo isso aqui chama atenção, né? Dá pra gente fazer vídeo, gera assunto. Mas o que eu acho muito legal do futebol é isso aqui, ó. O Palmeiras nunca esteve tão forte como agora. A gente vai ter que suar sangue para acompanhar o ritmo deles. Flamenguista admitindo a qualidade do Palmeiras, né? E aí que é normal. No caso, o Palmeiras tem que acompanhar o nosso ritmo. Hoje, sim, porque o Flamengo é líder, né? O Palmeiras vai ter que suar sangue para ganhar da gente no Maracanã. Se o Flamengo conseguir chegar na final da Libertadores e pegar o Palmeiras na final, vai ser insuportável. Olha lá, cadê? Sai, maluco, forte no VAR e na arbitragem corrupta da CBF. A empresa tem os caras que preferem esse papinho aqui do que falar de futebol, né? Eu acho até meio triste isso, né? O Flamengo é líder, eles vão ter que suar sangue, sim, isso é normal, né? Olha lá, parando de seguir, no dia que eu tiver medo do Palmeiras, podem me internar. Cara, assim, não que o Flamengo tenha que ter medo do Palmeiras, por isso mesmo eu acho exagero o que eles fazem em relação à arbitragem. Mas o retrospecto atual, o Flamengo perdeu uma Libertadores, o Flamengo perdeu a disputa de brasileiro com o Palmeiras, então assim, mesmo que a gente tenha alguma dificuldade com eles, o Palmeiras costuma na parte da decisão ir bem, né? Não entendi por que não eles suarem sangue, até porque a liderança é nossa e tal, né? Vamos ver quanto o Palmeiras está forte dentro do Maracanã. Aí tem os caras reclamando muito dele aqui, mas cara, assim... Eu entendi o post dele. O Palmeiras tá bem, o Palmeiras tá num momento interessante. E o Palmeiras é muito chato. Falando de brasileiro, Libertadores também. Mas falando de brasileiro, o Palmeiras tem muita chegada, cara. Tem time que tem campeonatos em específicos que são muito mais fortes, né? E o Palmeiras em brasileiro é muito chato, velho. Eu não gostaria, se torcesse pro time, disputar título com o Palmeiras, não, cara. Porque o Palmeiras realmente é muito chato. E aí... você inverte, né? Os caras são líderes, então o Palmeiras que tem que buscar, mas ao mesmo tempo eles não podem errar, né? Porque, por exemplo, a gente tá com um ponto a menos. Deixa eu até colocar aqui até falei disso ontem, né? Pra vocês, mas eu vou colocar aqui pra exemplificar. O Flamengo hoje tem 50 pontos, o Palmeiras 49. O Flamengo 22 jogos, vai fazer o 23º agora contra o Vasco, né? Durante a tarde aí. Então vamos colocar aqui o Flamengo 23 jogos
sei lá, empatou com o Vasco, 51. Palmeiras vai ficar com 22. E se o Palmeiras ganhar ganhar esse jogo a menos em relação ao Flamengo, ele vai para 52. Ele passaria o Flamengo. Então, hoje, se o Flamengo errar, o Palmeiras vamos colocar um líder, virtual líder do campeonato, porque aí ele precisaria ganhar, ele dependeria dele mesmo para se tornar líder do campeonato. E o Palmeiras, obviamente, ano passado a gente passou o Botafogo numa parte decisiva do campeonato, acabou perdendo, isso acontece. Mas o Palmeiras, quando passa à frente no campeonato, é chato, mano. Então, eu acho que o flamenguista, tirando os caras que ficam muito no meme, muito, não sei o que tem, é um mengudo, é uma vodão, assim, vamos falar de futebol, é normal o flamenguista olhar e falar, putz, o Palmeiras realmente vai incomodar. E assim, esse campeonato, ao que tudo indica, vai ser aquele, né, no final, o vice-líder ficar com uma pontuação absurda e não ter sido campeão, porque o líder, né, o campeão foi muito bem. Beleza? Mas é isso, falamos aqui dos flamenguistas. Você viu como que rendeu um vídeo inteiro só falando dos caras? Porque os caras realmente, mano, tem choro, tem os caras admitindo futebol, tem Mauro César. Falar pra você, eu acho da hora disputar título com o Flamengo, porque hoje eu prefiro do que em relação aos rivais, né? A gente teve eliminação aí em relação ao Corinthians, perdeu a final da Copa do Paulista e foi insuportável, né? Então, vamos ficar com essa rivalidade aí fora do estado mesmo. E ao que tudo indica, né? Já estamos há anos nisso, devemos ficar ainda mais. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante. Tamo junto.